Aê, paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. Galera, esse vídeo aqui é para falar sobre a briga entre o multiplayer e o single player, para falar desse tema aí, né? Será que realmente o futuro dos games é multiplayer? Que o single player está fadado a morrer, a deixar de existir? Jogos single player, que somente jogos multiplayer vão fazer sucesso? Vamos falar disso nesse vídeo, mas antes eu quero dar aquela dica de jogo, né? Aqui no arcade tá rolando Street Fighter Alpha Collection, né? Uma coletânea do Street Fighter aí, que dispensa mais apresentações, mas o jogo que eu quero mostrar hoje é Shadow of the Colossus. Olha, Shadow of the Colossus para PlayStation 4. Esse remake, ele foi lançado para PlayStation 2. Houve uma remasterização para PlayStation 3 para ele rodar em HD. E agora, né, eu considero o ápice desse jogo um remake. Ele foi totalmente refeito para PlayStation 4 com gráficos lindíssimos, né? Um jogo, para quem, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, você tem que enfrentar colossos, né, monstros muito grandes, né, para salvar a sua amada, ressuscitar a sua amada em um mundo belíssimo. É uma obra-prima. Tem gente que não gosta porque, sabe, ele é do mesmo criador do Ico, que veio antes dele, e também do The Last Guardian, da mesmo time. E ele é meio sem fala, né? Sem diálogo, quase. Tem alguma coisa, entendeu? Mas não é um jogo que tem uma história constante, uma narrativa constante. Tem gente que não gosta. Eu curto, muito legal. As lutas com os colossos são épicas, eu recomendo fortemente. E se você quiser comprar esse jogo por um preço muito bom, mas muito bom mesmo, eu vou indicar aqui, ó, a Imperial Games. A Imperial Games é uma loja aqui em São Paulo, ok? A Imperial Games. Vocês podem comprar não Shadow of the Colossus, mas vocês podem comprar também videogames, acessórios e jogos na Imperial Games. Tá aqui, ó. Deixar mais perto aqui para vocês verem, ok? A Imperial Games. Eu já fiz um vídeo sobre essa loja, então tem um vídeo sobre a Imperial Games aqui no canal. O link desse vídeo vai estar na descrição desse vídeo. E comprem lá games, acessórios, consoles, tudo para videogame. E dizendo que veio através do canal do Tio Louco, vocês ainda ganham um descontaço. Então vocês podem comprar jogos para PlayStation, Xbox e Nintendo também. Eles têm Nintendo lá com preço muito bom, hein? Aproveitem aí. E a minha recomendação, então, é o Shadow of the Colossus. Muito legal. Mas vamos falar do tema do vídeo aí. Galera, a parada é a seguinte. Tem um tempo atrás, o Phil Spencer deu uma declaração assim muito polêmica, dizendo que o futuro dos games era um multiplayer e não single player, né? E isso causou assim muito debate na indústria de games e entre os próprios gamers, né? Será que é só porque o Phil Spencer falou? Eu gosto do Phil Spencer antes de mais nada, tá? Mas ele é corporativista, ele faz o jogo da Microsoft, porque ele é responsável pelo departamento de jogos lá da Microsoft. Então a gente tem que não levar tudo ao pé da letra, né, e examinar as coisas que são faladas, né? Será que ele tem razão? Vamos analisar aqui nesse vídeo. Antigamente, você tinha mais jogos single player. Hoje em dia você também tem mais jogos single player. Mas começou vários jogos multiplayer fazer sucesso, principalmente quem não lembra aí das LAN houses com a galera jogando o Counter-Strike, né? O Counter-Strike. E aí também em paralelo os MMOs, os primeiros MMOs o pessoal jogava em LAN house, Tibia, Lineage 2, depois veio World of Warcraft, que foi um tremendo sucesso. MMO, Massive Multiplayer Online, é um multiplayer, é um tipo de multiplayer, só que um multiplayer baseado em mundo aberto de fantasia RPG. Mas você tem vários outros tipos de multiplayer, nem todos são massivos, como o MMO, Massive Multiplayer. COD Battlefield
são jogos de multiplayer que não são massivos. Você não tem centenas de jogadores ao mesmo tempo no servidor. Você tem mapas que você joga com algumas dezenas de jogadores. É diferente, né? Então, começou a popularizar alguns jogos multiplayer. E eu lembro que começou uma época onde os jogos single player vinham também com multiplayer. E quando ele vinha com multiplayer, ele acabava vendendo mais, porque estendia a vida útil do jogo e muita gente gostava do multiplayer. E aí começou a ter alguns problemas. Por quê? Porque como vendia mais, porque a galera gosta de multiplayer também, a galera gosta de single player e gosta de multiplayer. Como vendia mais quando o jogo single player trazia um multiplayer, todo mundo que fazia jogo single player queria meter o multiplayer. E nem sempre esse multiplayer era bem feito. Tivemos vários exemplos aí de jogos single player que meteu um single player, que meteu um multiplayer nas coxas, não fez sucesso, não vendeu bem. Entendeu? Não vendeu bem. E eu lembro dessa época. Né? Lembrando que jogos single player que colocam multiplayer como um plus fazem sucesso até hoje, contanto que seja bem feito. Mas quando houve essa onda de começar a vir jogo single player que trazia multiplayer e que acabava vendendo mais, muitos não fizeram bem feito, né? E eu lembro que depois de um tempo, vários jogos que fizeram isso deixaram de fazer. Eu vou dar um exemplo. O própria franquia Assassin's Creed. O Assassin's Creed Origins não tem multiplayer. Justamente porque eles focaram no single player. Se eu não me engano, o Rise of Tomb Raider também. O Tomb Raider também. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Agora, eu acho isso muito legal. Porque, na minha opinião pessoal, nem todo single player tem que ter multiplayer. A experiência single player de você viver uma aventura, uma história, é uma. A experiência multiplayer de você desafiar outros jogadores, ficar ali no mata-mata, ou vivenciar junto um mundo fantástico de RPG em um MMO, é outra. São experiências diferentes. São experiências diferentes. Então, quando essas empresas começaram a parar de fazer multiplayer na coxa dentro do single player só para vender só para vender mais jogo, eu achei muito legal, porque a empresa começou a focar só na experiência single player e a experiência single player daquele jogo ficou melhor. Eu vejo isso hoje no Assassin's Creed Origins, por exemplo, e outros jogos também. Em paralelo, outras empresas começaram a sacar o seguinte: poxa, por que eu vou fazer um jogo, ter todo o trabalho de fazer um jogo single player, se a galera também gosta de multiplayer, eu vou começar a fazer multiplayer direto. E aí começaram a fazer multiplayer sem campanha. Um exemplo disso é o Titanfall, o primeiro Titanfall. Que a galera, a ideia do Titanfall era tão legal, o pessoal queria muito uma campanha e o primeiro Titanfall não tinha. Mesma coisa o Star Wars Battlefront 2. O primeiro Star Wars Battlefront 2 sem campanha. Né? Só que faz falta. Faz falta. Entendeu? Faz falta. Você, para imergir mais dentro daquele mundo, para você vivenciar mais a experiência daquele mundo, uma campanha single player faz falta. Então, você tem hoje em dia, por exemplo, o Battlefront 2, o segundo jogo, já vem com uma campanha single player. O foco dele é multiplayer, mas ele tem uma campanhazinha single player. Mesma coisa foi o Titanfall 2, se eu não me engano, tá? Ele veio também que eu não comprei, mas eu ouvi falar que ele vinha com uma campanha
single player também, né? O que eu achei legal, para você poder imergir, entendeu? Parece esquisito que eu tô falando, mas é a minha opinião. Por quê? Eu acho que quando você tem um single player bom, vou dar exemplos. O Assassin's Creed Origins, o The Witcher 3, por exemplo, né? Não precisa ter multiplayer. O Skyrim, The Elder Scrolls 5, Skyrim, não precisa ter multiplayer para ter uma experiência boa. E tantos outros jogos que só são single player. Quando você tem um single player muito bom, o multiplayer não faz falta. Principalmente se a empresa que for fazer o multiplayer sacrificar parte da experiência single player, porque eles estão também fazendo um multiplayerzinho para aquele jogo. Isso eu não acho legal. Então eu acho que single player tem que ser single player. A empresa tem que focar e fazer o melhor single player que ela puder, como os exemplos que eu dei. No caso do multiplayer, já é diferente na minha opinião. Ter só o multiplayer bem feito é legal, vende bem. Porém, se você puder ter uma campanha para imergir mais naquele mundo, eu acho fantástico. Por isso eu achei legal o Star Wars Battlefront 2, o segundo tá fazendo isso. O Titanfall 2, jogos que sempre foram focados em multiplayer, mas tem uma campanha ali para divertir mais a galera, como COD ou Battlefield. Eles são focados em multiplayer, mas tem a sua campanha ali, entendeu? Bem feita. Eu acho fantástico isso, porque para mim enriquece o jogo, enriquece a experiência, tá? Mas aí o Phil Spencer dizer que single player tá fadado ao fracasso, eu acho que ele deu uma declaração extremamente tendenciosa. Por quê? Porque os single players da Microsoft não venderam tanto quanto a Microsoft esperava. Não venderam tanto. Não estou dizendo que foi fracasso ou flop, tá? Antes que os fanáticos fiquem loucos comigo. Eu estou dizendo que, apesar de ter vendido bem, não foi o sucesso que a Microsoft esperava. Tanto que a Microsoft, todo mundo está sabendo, ela diminuiu muito a verba para desenvolver jogos. Ela está focando agora em empresas que fazem multiplayer para poder vincular a assinatura da Plus, da Live, quer dizer, da Plus não, desculpem, da Live Gold, tá? Da Live, e aí poder vender serviço. E aí ela pagando uma empresa, que nem foi agora com PlayerUnknown's Battleground, em vez dela gastar uma grana enorme desenvolvendo um jogo do zero, ela pega uma empresa não muito grande, quase indie, que nem o PlayerUnknown's Battleground, que está fazendo um sucesso com um jogo multiplayer e investe nos caras para ter uma exclusividade temporária. Entendeu? A Microsoft está fazendo muito disso. Então, porque a Microsoft decidiu investir mais em vendas de serviços e focar na venda de assinatura da Live Gold e do Game Pass, aí veio o Phil Spencer e disse: mas jogo single player não é o futuro da indústria do videogame. O futuro da indústria é o multiplayer. Eu discordo. Respeitosamente eu discordo. Eu acho que ele teve aí uma declaração muito tendenciosa por causa dos rumos corporativistas que a Microsoft tomou em relação ao Xbox. Porque o Xbox agora está focado em serviço, entendeu? Mas tanto a Nintendo, que tem a maioria single player,
Splatoon é um exemplo de multiplayer, mas e também aquele jogo de luta também dá para jogar multiplayer bem. Mas enfim, a maioria dos jogos da Nintendo são focados em single player com algum multiplayer, né? O Zelda não tem multiplayer, mas o Mario Kart tem, por exemplo, né? Mas a maioria é single player. Tá vendendo muito bem, obrigado. Jogos single player da Nintendo estão vendendo muito bem. Assim como os jogos single player que a Sony lança, que fizeram vários sucessos aí. Pô, Shadow of the Colossus está vendendo bem. O Horizon Zero Dawn também vendeu bem. Chegou agora a 7,5 milhões. 7,5 milhões de jogos vendidos, o Horizon Zero Dawn e tantos outros. E tá para lançar outros aí. God of War, Homem-Aranha, Detroit Become Human, aquele jogo de zumbi também. Tem também aquele Ghost of Tsushima, é esse o nome? É um jogo aí de samurai, é um jogo de mundo aberto de samurai. E a própria CD Projekt Red está desenvolvendo aí o Cyberpunk, que é single player, né? Tipo eu não sei se ele vai ter multiplayer também, tá? Mas o foco principal deve ser que nem o The Witcher 3, single player, né? Nós temos aí o Red Dead Redemption 2 vindo, que o foco é single player. Claro, já falaram que ele vai ter um multiplayer também, porque a experiência da Rockstar com o multiplayer do GTA foi muito boa. Então eles estão pegando todo esse know-how, tá? Da excelente experiência que eles tiveram e do sucesso do multiplayer do GTA e estão trazendo também para o Red Dead Redemption. Então vai ser aquele jogo que você vai ter um single player bom e um multiplayer bom, e eu acho isso muito legal. Nós não temos que ficar brigando porque o single player é uma experiência melhor ou multiplayer é uma experiência melhor, porque single player, principalmente da Sony, é filminho, é filminho. Porra, isso aí, sabe, é idiotice de fanboy. É fanboyola falando merda. Pra provocar. É guerrinha de console de criança, de moleque na hora do recreio. Entendeu? Guerrinha de console é coisa de moleque da hora do recreio. Sabe, eu não sou moleque. E o meu público do meu canal também não. Então eu acho muito legal a gente curtir tanto os multiplayers quanto os single players, não entrar nessa onda dessa declaração do Phil Spencer que foi tendenciosa pelos rumos que a Microsoft tomou. Quando o multiplayer tiver uma experiência de campanha legal, como Battlefront, Titanfall, né? E outros que estão trazendo experiências legais, maravilha. Temos aí, esqueci de falar do Destiny, né? Um multiplayer bom, que você tem uma certa campanha single ali dentro, né? Que é tipo um quase massivo, mas não é um massivo multiplayer. E quando você tem o single player bom, ótimo também. Se esse single player ele traz um multiplayer legal para adicionar, que nem eu tô falando que vai vir um Red Dead Redemption ou o GTA V, legal também. Nós temos que curtir jogos bem feitos, jogos que nos divertem como gamers. Independente se é single player, independente se é multiplayer. Se você é gamer e gosta mais de jogar single player, maravilha, não tem problema nenhum. Se você é gamer e gosta mais de jogar multiplayer, beleza também. Se você gosta de jogar os dois, tranquilo. O importante é que gamer de verdade se diverte jogando o jogo, independente de que plataforma é, independente se é single player ou multiplayer, e não fica fazendo guerra de console porque é coisa de moleque da hora do recreio. Beleza? Foi meu vídeo aí, eu espero que vocês tenham gostado aí, de eu falando sobre single player e multiplayer, ok? Deixem sugestões para temas também se quiserem, tá? Aqui na descrição, se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, deixem sugestões nos comentários, se inscrevam no canal, muito grato pela audiência, não esqueçam aí da dica de jogo Shadow of the Colossus e de comprar lá na Imperial Games, que os links estão
na descrição do vídeo, inclusive o vídeo que eu fiz sobre essa loja. Veja o vídeo que eu fiz sobre essa loja aqui na descrição do vídeo. E sempre muito grato pela sua audiência. Tio Louco agradecendo e se despedindo. Beijunda a todos, que a força esteja com vocês até o próximo vídeo. Valeu, fui!